Dona Nair, desde quando a senhora chegou até o nosso ministério, o que tem acontecido na sua vida? Bom, eu cheguei ao Ministério Mudança de Vida em 2019 e estava vindo de um processo bastante decepcionante na minha vida profissional. Eu sou mestre e doutora em educação e eu estava há 7 anos tentando prestar concursos em universidades públicas e eu não conseguia. E quando eu cheguei no ministério, eu fui aprendendo algumas coisas que a gente realmente aprende mais aqui mesmo, né? Que é você ouvir a palavra, você ter o foco, você confiar em Deus e perseguir o foco, o alvo que você quer. Em 2020, mais especificamente, eu fiz um voto com o Senhor. Eu senti, né, de Deus que eu precisava me comprometer de uma maneira mais firme com o Senhor. Então, eu fiz um voto de entrega de primícia. O que é o voto de primícia, né? Eu fiz um voto com o Senhor de que eu entregaria o meu primeiro salário integral, caso eu passasse em alguma universidade, para o Senhor, ia ser para Deus. Fiz um voto ousado mesmo, assim, que complicado entre aspas, porque assim me custa muito caro, né? É muito custoso para alguém que está esperando por uma coisa por muito tempo, mas eu fiz isso com muita gratidão, fiz com muita alegria, né? Porque o que aconteceu? Eu passei numa universidade federal lá na região sul. E depois de 7 anos de espera, eu consegui ser nomeada e ir para a região sul. Ocorre que esses dias eu ainda escutei um testemunho do pessoal de São José do Rio Preto, que saiu de São José do Rio Preto e depois não aguentou e voltou para São José do Rio Preto, porque sentiu muita falta da família e muita falta da igreja. E isso aconteceu comigo também. Então, lá na região sul, onde eu estava, eu fiquei 2 anos e meio lá. Mas eu não consegui me adaptar. Eu não consegui me adaptar à realidade local ali. E o ano passado, nos 52 dias do ano passado, o Senhor começou a falar muito forte comigo a respeito de que eu tinha que pedir aquilo que eu queria, né? Então, e aí eu gostaria de só fazer uma pausa nesse momento e também agradecer ao pessoal da igreja virtual, porque o pessoal da igreja virtual não tem ideia, assim, do quanto é importante o trabalho de vocês para quem está longe, porque eu optei, por mesmo estando no estado do Paraná, eu optei por continuar membro da igreja de Presidente Prudente. Então, o pessoal aqui de Presidente Prudente ajudou a segurar a corda em oração, em aconselhamento. Quando eu vinha para Presidente Prudente, eu vinha para a igreja física, né? Mas durante a maior parte do tempo eu estava no Paraná, em Laranjeiras do Sul. Então, era de lá que eu acompanhava os cultos, que eu fazia os propósitos. Então, eu acompanhava muito pelo pessoal do chat. Então, tinha o pessoal do chat, tinha a pastora Ana Paula que atendia pelo WhatsApp. Então, assim, eu aproveito até a oportunidade para agradecer, porque nesse tempo todo que eu fiquei lá no Paraná, lá no estado do Paraná, no sul do Paraná, quase na fronteira lá com Santa Catarina, foi a igreja virtual que também me ajudou nesse sentido. E a palavra vem, né? E aí, assim, a palavra vem, a igreja virtual é muito importante, mas eu sentia muita falta da igreja física, da igreja aqui de Presidente Prudente. E eu comecei a buscar do Senhor uma transferência para o estado de São Paulo. Porque dentro do estado de São Paulo ia ter algum Ministério de Mudança de Vida em algum lugar. Dentro das universidades federais, na área que eu atuo, eu poderia ser transferida ou para Sorocaba ou para Guarulhos. Eu pensei assim, Guarulhos tem ministério, né? Então aí eu já comecei a buscar uma transferência nesse sentido. No entanto, a gente tem sempre uma ideia, a gente tem sempre uma coisa na cabeça e Deus tem outra. Porque mal sabia eu que Deus ia me surpreender com a possibilidade de retorno para Presidente Prudente. Como? Por meio de um outro concurso em uma universidade pública que, na verdade, sempre foi o meu sonho. Não interrompendo a senhora, mas é importante a senhora ressaltar, que foi aquilo que a senhora me disse em off, o ato de fé que a senhora teve para que isso acontecesse. Então, conte para o pessoal o que a senhora fez naquele momento ao parar o carro
e fazer aquelas declarações. Em uma dessas minhas vindas aqui para Presidente Prudente, antes de eu retornar para o estado do Paraná, eu parei ali na divisa de estado entre Santo Inácio e Estrela do Norte, aqui no estado de São Paulo. E eu parei ali na beira do rio Paranapanema e eu ungi o rio, eu ungi aquela fronteira. E eu fui ali também, eu fiz um voto com o Senhor que, se ele me trouxesse de volta para o estado de São Paulo, que eu iria me envolver com algum trabalho dentro da Igreja do Ministério. Além do voto financeiro, que eu repeti. Então, o que eu fiz? Bom, se deu certo da outra vez, vai dar certo de novo. Uma das pregações que a bispa fez, inclusive nessa época, mais ou menos nessa época, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o voto de novo, de primícia de novo, porque se deu certo uma vez, vai dar certo de novo. Então, eu parei o carro na beira do rio, eu fiz um voto com Deus ali, né? E vida que segue. Nos 52 dias, no começo dos 52 dias, muita gente vai lembrar disso, tá? Principalmente o pessoal da igreja virtual vai lembrar que saía muito aquela palavra das mudanças geográficas. Quando saiu aquela palavra, eu falei, é minha. É para mim isso aí é meu aí, ó, Deus me quer ali. E mal sabia eu que estava me esperando, né? Nesse período, nessa semana que saiu essa palavra das mudanças geográficas, eu soube de 2 editais para a Unesp daqui. E aí fiquei, vou, não vou. Mas a minha primeira atitude foi assim, é meu. É meu. Essa vaga aqui é minha. É minha. Aí eu comecei a ungir o edital, comecei a orar pelo edital, e o pessoal aqui da Igreja de Prudente também me ajudando a orar, sabe? Desde os 52 dias, aí depois no final do ano, projetos de proposta da mudança, depois os projetos de conquista, e foi. Eu falei, não, essa vaga é minha, eu vou lutar por essa vaga. E aí, Deus colocou no meu coração, pague o preço, né? Faz tudo o que tem que fazer. Então, eu estudei tudo, estudei para os 2 editais, né, que saíram aqui para Presidente Prudente, na universidade aqui. E fiz os 2, fui muito bem em todas as etapas, só que a última etapa, um deles foi em janeiro e o outro deles foi em fevereiro. Então, o que aconteceu? Em janeiro, vocês também vão lembrar que a bispa, no final dos jejuns, na entrega dos jejuns, teve 2 jejuns que ela falou dos testes de Abraão. Esses 2 jejuns foi, assim, certeiro para mim, assim, por quê? Porque eu tinha acabado de terminar um deles em janeiro, e eu perdi, assim, o primeiro lugar por uma diferença mínima. Assim, não foi nem 1/10 que eu perdi o primeiro lugar. E eu cheguei aquele dia na igreja falando assim, naqueles dias, por que isso aconteceu? Tem alguma coisa errada comigo, né? Eu perguntava para Deus, tem alguma coisa errada comigo? O que era? E aí saiu a palavra, era um teste. Eram os testes de Abraão, né? Então, eu encarei aquilo como um teste. Fiquei chateada? Fiquei chateada sim, chorei sim, mas eu fiz igual Davi em Ziklag. Chorou, enxugou a lágrima, entregou para o Senhor. Senhor, o que eu tenho que fazer agora? E me levantei. Eu não poderia, e isso eu aprendi aqui. A gente não pode aceitar as coisas, deixar que o problema, que as circunstâncias, né, dominem a nossa fé, acabem com a nossa fé. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, muito aqui. E eu falei, não, eu não tenho nem tempo para ficar chorando, porque daqui a pouco é o outro, é a última fase do outro. E fui para a última fase do outro. Na última fase do outro, eram acho que 10 candidatos, passaram 3 só para a última fase, e eu estava entre os 3. Os outros 2 candidatos assim, fortíssimos, eu considerava eles 2 gigantes, porque eles eram gigantes. Porque super profissionais, com currículo muito bons. Então, assim, dos 3 candidatos, qualquer um dos 3 poderia alcançar a vaga. Mas, né, eu, com a graça de Deus, por causa de Deus,
por causa da minha fé no Senhor, por causa do propósito, por causa de todas as palavras que eu ouvi aqui do altar, por causa da fé que eu aprendi a exercitar aqui no ministério. Graças a Deus eu fiquei em primeiro. Entre o processo de nomeação e o meu processo de posse foram aí uns 3 meses. A minha posse foi na semana passada e agora eu já estou atuando na universidade aqui em Presidente Prudente. Vim de mudança na sexta-feira passada, então quer dizer, amanhã já faz uma semana que eu estou aqui, já de vez. E já me comprometi aqui com o pastor que eu vou agora me envolver com alguma questão aqui, alguma área aqui da igreja, né? Isso é Deus que vai definir, eu ainda não tenho ao certo, né? E tenho propósitos financeiros altos, né? Eu quero muito ser uma giré aqui também. Então eu sonho em poder ser uma giré aqui. Porque coluna eu já sou, aprendi a ser coluna aqui. Então, enfim, eu não tenho nem assim palavras para agradecer a tudo que esse ministério fez por mim, né? Tanto aos pastores que passaram por esse ministério durante o tempo que eu estou aqui, porque assim, o que Deus fez na minha vida era o impossível. E detalhe, né? Um desejo que eu tinha de anos. Se você me perguntar, pastor, desde quando eu tinha vontade, eu sonhava em dar aula onde eu estou dando aula hoje, eu falo para você que foi no meu primeiro dia de graduação. Então, eu sonhei em dar aula dentro da universidade que eu estou desde o meu primeiro dia de aula. Então, e era impossível. Na minha cabeça era impossível. Então, quer dizer, é um sonho impossível de anos, e isso, a palavra tem vindo, né? A bispa tem comentado muito sobre isso, que Deus quer realizar o impossível, quer realizar sonhos antigos de anos. Então, é nisso que a gente tem que focar. É importante ressaltar que a senhora aprendeu a perseverar. Então, fale um pouquinho para essa pessoa a importância da igreja física, mas também perseverar, porque às vezes alguns estão à distância, não tem a igreja, não vai ser a mesma coisa. Um bom tempo da sua vida foi pela igreja virtual. Olha, a igreja virtual, e o pessoal da igreja virtual que vai ouvir esse testemunho sabe disso, né? Ela é de extrema importância, principalmente para os locais onde não tem o Ministério Mudança de Vida. Mas eu gostaria de falar para vocês que são da igreja virtual, que estando presente é muito, muito bom também. Então, eu sentia muita falta da igreja física, da igreja aqui de Presidente Prudente. Eu cheguei a andar 8 horas e meia para vir num culto de ceia. Porque, assim, gente, quem tem a igreja física próxima, venha na igreja, sabe? Não perca culto de ceia, não percam propósitos, não percam momentos que são preciosíssimos. Então, assim, eu senti muita falta e eu comecei, assim, a dar um valor gigantesco quando Deus me levou lá para o Paraná e lá não tem ministério. Não é que o Paraná não tem outras igrejas, não é que Minas Gerais não tem, o Ceará não tem, não é isso. Tem outras igrejas, mas quando você entra, parece que quando você começa a entender e você começa a entrar dentro da visão do ministério, fica muito complicado você procurar outra igreja para congregar. Então, eu fiz questão, quando eu saí daqui, eu fiz questão de me manter como membro aqui. E sempre que eu podia estar aqui, eu vinha. Sempre que eu podia estar aqui, eu estava. A igreja virtual é, sim, muito importante, já falei isso aqui, mas para quem tem a oportunidade de estar presente no templo, venha, tá? Não tire o tempo de Deus da tua vida, porque você vai perder tempo. Você acha que você vai ganhar tempo ficando em casa ou assistindo pelo virtual, sendo que você poderia estar aqui. Pense bem, porque Deus ele quer um compromisso nosso. E ele sabe de cada um. Ele sabe, por exemplo, quem está sendo tocado pela igreja virtual lá no Nordeste. Ele sabe muito bem. Mas tem pessoas que podem estar na igreja presencial. Então, venham, porque a partir do momento que você sai de perto e você perde, é muito complicado. Bem difícil. Então, a senhora está muito feliz e abençoada, Nair? Ah, graças a Deus.